Muitos disseram, Ricardo, você está politizando a série Adolescência. Na verdade, é uma série bandeira branca para alertar pais e escolas, familiares, sobre as dores das redes sociais, né, na mente de meninos jovens. É um debate saudável sobre masculinidade, nada tem a ver com política. Aí, uma semana depois da série, pipocam mensagens aqui e ali, conteúdo, vídeo, matérias, associando e usando a série para atacar toda a machosfera, sem distinção. Usou tal termo, você já está praticamente à beira, né, de, segundo eles, tornar-se um monstro dentro da cultura virtual. Mais uma vez, autocrítica é sempre bem-vinda. O que eu gosto do debate dessa série é que ela nos faz olhar para a própria comunidade e enxergar os erros e exageros dela. Coisa que eu falo há anos, desde o início do canal, quando a galera falava você aí não é Red, é Purple Pill, quer dizer, uma Red Pill mais diluída e tudo mais, aquela galera mais extremizada. Eu falei, rapaziada, eu não vou pregar coisas que eu não acredito, eu vou manter fiel à ideia de que sim, apesar de haver péssimas mulheres para relacionamento, não posso usar a desonestidade intelectual de, já que eu reconheço que há homens bons, reconhecer também que há boas mulheres. E parece que todos esses anos de preparo, né, e de discurso, né, tentando trazer uma visão ponderada e mais complexa do que é tudo isso, acabou ganhando uma recompensa, gerando uma recompensa aqui para o nosso espaço em específico, porque agora eu posso apontar tanto os exageros da comunidade, como também criticar quem vem de fora com uma crítica desonesta à própria comunidade, que é o caso do Guilherme Boulos e a sua visão. Então vamos conversar um pouco com ele aqui. Prepara o engove, eu sei. Muitos de vocês, como concordam com a visão política aqui, de visão de mundo minha, não gostam, né, desse tipo de personagem político, mas é o que tem. Infelizmente está vindo de todos os lados. E não só ele, tá? Vamos continuar aqui. Esses emojis aqui embaixo. Bom, se você é pai ou mãe de adolescente e não sabe o que isso significa, atenção. Não sei se vocês viram, mas pelo menos ouviram falar da série Adolescência, que saiu agora na Netflix e já é a mais assistida nesse ano, tá gerando um debate danado sobre esses temas. Na verdade, sobre como a entrada em comunidades tóxicas na internet tem levado adolescentes, sobretudo meninos, a esse caminho incel, misógino e de violência. E o que é pior, os adolescentes embarcam e se afundam nessas comunidades de ódio, radicais, extremistas, muitas vezes sem que os pais sequer percebam. Esse é o enredo da série, mas também é o enredo de várias situações que acontecem no dia a dia. Tá. Ele deu alguns saltos aqui, né? De incel e red já foi pra violência, né? E misoginia, né? Como se uma coisa significasse outra. Engraçado, não há gradação. Não há gradação. É basicamente um vídeo, pelo tom, você percebe, panfletário. Beleza? Não tem análise de dados, não tem uma investigação, não tem distinção de níveis, né, dentro da comunidade masculina. Quando se fala de machosfera, há inclusive aqueles que são os puás, né, que ensinam você a se dar bem com a mulher. Então, quer dizer, é essa desonestidade que é importante de combater sempre que vem essa galera e tenta desmantelar, através de vídeos panfletários como esse, a liberdade de expressão. Porque é isso, tá? Mas vamos chegar lá já. Familiarmente. Às vezes a gente acha que, nosso filho, nossa filha tá lá vendo coisa na internet, vendo ali o TikTok, ou pesquisando e tal, e sem que... Olha o que ele tá fazendo aqui. Ao invés dele se ater ao tema, ele tá pegando um gancho emocional no início de que poderia ser o seu filho. Tu tá achando que ele tá no tablet ali, se divertindo com TikTok, jogando Subway Surf, enfim. Não. Ele pode estar acessando aquele canal ou página obscura da internet. Cuidado! Então, assim, ele quer pegar no desavisado um medo, certo? O alerta pelo medo. Mas vamos ver se ele vir com uma crítica justificada. Pô, perfeito. Eu sou o cara da autocrítica. Eu adoro confrontar ideias.
né? Para entender se estamos perto da verdade ou nos enganando dentro de uma bolha com uma mentira. Beleza? Então, até aí, sou aberto, odeio rótulos, red, migtal, isso e aquilo, incel. Não gosto dessa definição porque te prende, certo? Te prende a você não só mudar de ideia sobre opiniões, mas também você não poder contrariar essas opiniões, porque você se colocou um rótulo, certo? Então, beleza, estamos aqui para debater. Então, vamos lá. A gente saiba entrando nessas comunidades que são extremamente tóxicas. O que é incel? Incel é uma abreviação em inglês para celibato involuntário. Essa ideia tem crescido em vários círculos, sobretudo de meninos jovens, adolescentes. O que é o celibato involuntário? São meninos que passam a se sentir condenados à solidão amorosa porque as mulheres não teriam interesses neles. Desenvolvem toda uma teoria conspiratória de que 80% das mulheres só teriam interesse em 20% dos homens e que, portanto, 80% dos homens estariam excluídos de relações amorosas autênticas, de que elas não existiriam e mais, culpabilizam as mulheres. O mais Mentira. Primeiro que o incel ele não culpa a mulher. Ele se coloca como Ele se coloca como preterido delas. Porque ele reconhece que não tem habilidade para conquistar. Aí é aquilo. Ou o incel, como você comentou, ele entende que não tem atrativos para as mulheres, ou ele culpa as mulheres. Ok? Você não pode ter as duas coisas. Como é que ele se coloca como aquele que não tem atrativo para as mulheres, mas ao mesmo tempo culpa elas por não escolhê-lo? É uma questão de lógica. Se o incel acha que não é bonito o suficiente para atrair mulheres, ele não culpa as mulheres. Porque do contrário, ele, eu tenho tudo que uma mulher quer, mas elas não me querem. Aí sim, esse garoto jovem, ou que se coloca como incel, estaria culpando as mulheres. Então eu sou tão foda, mas as mulheres não me reconhecem. Está longe de ser incel. Incel geralmente tem intersecção com autismo, né, graus de Asperger, ou uma criação tão conturbada, de falta de referências masculinas e de convívio, que ele acaba atrofiando a sua mente social. O Guilherme Blusi falou que ele é professor, né? Ele que é professor. Eu como professor também, você deveria entender isso, a mente do jovem, que busca por aceitação e validação social a todo tempo. Eu até brinco dizendo que o adolescente, ele é a nossa fase mais babuíno, porque é a fase que mais dependemos de aceitação social. Senhores, é ou não é? Então, essa emancipação ao longo da adolescência pela formação da nossa personalidade é que faz com que nós gradualmente taquemos o foda-se para a opinião alheia, mas até lá somos refém de aprovação social. Então, é por esse motivo que geralmente jovens andam em grupos, né, tribos, que andam parecido, né, têm gostos parecidos de música, se vestem igual, né? Mas depois você amadurece e percebe que não precisa sempre andar em grupo ou com os seus iguais para ser alguém. E você se emancipa. Mas o Boulos, como um analista social, deveria entender isso até mais do que um professor de sala de aula, que vê jovens todos os dias. Hoje, não mais, certo? Mas eu fiquei 5 anos em sala de aula de ensino básico e preparatórios. Poxa. O que você mais vê é grupos de alunos se organizando e tentando fazer o nós contra eles. É a nossa fase mais a nossa fase mais babuíno, como eu disse aqui, né? Até a gente se emancipar, né? Dentro da psicopedagogia, né? Você cria uma maturação, né? E é empurrado por ninho porque você começa a interagir com grupos sociais diferentes do colégio, né? Então você tem que se forçar no trabalho a conviver com pessoas esquerdistas, direitistas, de centro, feminista, enfim, de tudo, né? O heterotop, a patricinha, para se dar bem, né? Na vida, né? Com networking, mas enfim. Então, o que ele está fazendo aqui é, além de criar o medo e o pânico moral nos pais que estão assistindo, né, é criar uma caricatura do incel sem conseguir fazer a distinção entre aquele que busca aprovação social e aquele que reconhece que não tem habilidades para isso e, portanto, acaba se vitimizando e se colocando numa concha. Tem esse lance da teoria também que ele falou, né? Essa regra 80-20 não é aplicada à realidade. É aplicada a um comportamento vicioso online de homens e mulheres.
onde uma pesquisa de dados informais do Tinder teria entendido que os homens jogam mais para a direita do que as mulheres, e aí a proporção seria essa, mais ou menos, né? 80% e 20%. Então homens estão mais desesperados pelas mulheres do que as mulheres pelos homens. E isso é real, né? Isso aí não precisa nem do dado para isso. A questão é, o dado é um exagero virtual. No mundo real, ninguém usa isso para comparar a realidade. Senão não teria nem casamento, ninguém teria mais filho, né? Ou viveríamos em concubinatos. E quem olha e sai pra rua percebe que não é assim que acontece. Até mesmo o mais isolado ou neuroatípico dos homens, né? Se ele sair na rua para comprar um pão, ele vai ver um casal ali, humilde, normal, tranquilo, com 2, 3 filhos. E nem precisa usar os dados 80-20. Se você jogar no Google e pesquisar pelo como as mulheres ranqueiam os homens virtualmente em aplicativos de relacionamento, você vai ver ali uma proporção de mais ou menos 60-40. Beleza? Ou seja, não, 60-40? 60-40. 65, mas enfim. Onde os homens, quando vêem uma mulher, jogam 60 a 70% das vezes para a direita, enquanto as mulheres selecionam bem mais os homens, colocando 70% para a esquerda. Então, mulheres selecionam mais que homens. E online, mulheres são ainda mais seletivas, porque não tem o contexto do ambiente para influenciar as decisões delas, né? As decisões mais emocionais, de impulso. Tá? Então, só para colocar aqui que isso porque a série disse isso. É por isso que ele está trazendo aqui. Para aqueles que disseram que não poderia politizar a série, blá blá blá. Ela já está politizada. E foi uma bola levantada para a esquerda, né, em todo o mundo, debater sobre esse assunto. A esquerda agora, no progressismo, só está cortando. Envolve sobre a vida amorosa, na puberdade ou o que seja, o mais grave disso é que ele leva a um caminho de misoginia, ataque às mulheres, de propagar ondas de ataques virtuais a mulheres e até chegando à violência física ou assassinato, que é o caso que a série Adolescência relata. Na verdade... Tá. Confundiu realidade com ficção. Até a metade da crítica estava concordando com você. De fato, existem microbolhas dentro do que é chamado de comunidade masculina que ficam repetindo em doses quase alucinógenas ali conteúdo, né, dos péssimos tipos de mulheres. E se você não souber como comunicar, você acaba tendo um viés de confirmação. Toda mulher é assim. Então é preciso ter cuidado na hora de falar sobre esse assunto, porque, de fato, pode gerar um viés cognitivo da pessoa entender que aquele é o único recorte social possível para relacionamentos. Beleza? Isso é real e acontece. Por isso que eu sempre prezo e até prego ponderação de quem cria conteúdo. Cuidado, não fiquem em grupos internos que ficam só compartilhando o pior do ser humano, porque você vai acabar se medindo por esses piores. Agora, como você não faz distinção, é como se eu pegasse o pior progressista possível, que ele cometeu alguma atrocidade em nome do patriarcado, ou que pichou uma igreja, ou que derrubou estátuas, que derrubou uma catedral, que atirou fogo não sei aonde, que entrou num culto, numa missa e tirou roupa, porque a missa, o culto seria patriarcal, e enfim. E pegar, tá vendo, Boulos? É isso que você cria. Sendo que eu tenho que ter a honestidade de falar, não, há progressistas ponderados que falam sobre violência à mulher, ou racismo, ou até mesmo pautas ambientais, e que não são esquizofrênicos assim. Mas você não faz a distinção de propósito, porque é um grupo que você quer destruir, que são homens críticos aos comportamentos femininos. Na verdade, essas comunidades incel acabam recrutando meninos, jovens,
que muitas vezes sequer tiveram uma experiência de amor a dois e apresentando o ódio antes mesmo do amor. São meninos que muitas vezes o excluído da sala de aula, que sofre bullying de outros colegas, que tem dificuldade de ter um convívio social mais amplo. São esses que estão mais vulneráveis a entrar nas comunidades incel. E ali, por uma isca que parte de uma linguagem fácil, com memes, com códigos, com um sentimento de pertencimento, com identificação com outras pessoas que parecem sofrer a mesma frustração que eu, tudo isso vai criando um ambiente para que essas comunidades de incel na internet se proliferem e recrutem jovens. Bom, quem assistiu a série, quem não assistiu, desculpe pelo leve spoiler, mas você pega um menino lá de 13 anos da série que comete um homicídio, quando você olha, podia ser o filho de qualquer um, o meu filho, lá, simples, no quarto dele, sei lá, futebol, o pôster da banda de música, mas ele foi recrutado por aquilo, não foi uma ruptura, o processo é indo aos poucos, e é isso que torna esse processo mais perigoso e com maior capacidade de proliferação. A gente falou de códigos, de onde vem então a ideia de Red Pill, que muitos já devem ter visto na internet, teve aquele episódio daquele calvo do Campari, umas coisas, a verdadeira índole manipuladora das mulheres e tal, de que as mulheres controlam, faceiras, manipuladoras sobre os homens. Esses seriam os Red Pills como se autodefinem. Mas ainda existiriam dois outros tipos que se enquadram em pílulas. O que eles chamam de Blue Pills, as pílulas azuis, que seriam os homens ou meninos que ainda acreditariam no amor. Em tese, nessa teoria, seriam iludidos, que não veem as mulheres como inimigas, que não aderiram a essa misoginia. Opa, engraçado, né? Então, o Blue Pill é o cara, né, que não vê mulher como inimiga. O Red Pill é o cara que generaliza ou totaliza toda mulher como manipuladora, já que o Blue Pill, em tese, né, não vê mulher como inimiga. O Red Pill, então, ele faz o quê? Vê a mulher como inimiga, de acordo com a definição dele. Olha quanta desinformação em menos de 4 minutos de vídeo do nosso camarada Bowles, né? Cara, sinceramente, mas vamos lá, ele vai partir pro Black agora. Se ele falou assim do Red Pill, né? Como se fosse um antagonista geral e indiscriminado das mulheres que acham que todas são manipuladoras, alpinistas, etc. Como se não houvesse uma única mulher decente nesse mundo. Vem agora o que ele entende como Black Pill. Pior, que são os Black Pills, pílulas pretas. Esses seriam os Red Pills mais radicalizados. Aqueles que é caos e nada mais importa, que partem pra violência, quase um niilismo misógino. Essa é meio a ideia das pílulas. E tem um monte de emoji que você nunca imaginaria. E eu penso isso como pai de 2 meninas adolescentes, que ficam horas no celular, como todos os adolescentes dessa geração. O que ele comentou do Red Pill, a única verdade ali é um certo aspecto niilista das coisas, né? Agora, entre o extremo da partir para violência, né, isso não tem lastro nenhum. Essa galera justamente não entende que o fato do cara entrar numa espécie de leninismo é um comportamento padrão de uma geração inteira. Não é apenas dos Black Pill. Black Pill apenas faz parte de uma geração que já não acredita em muita coisa, que não coloca um sentido, um propósito na vida. Isso aí não é ser Black Pill, é você ser um milênio ou um geração Z médio, que não tem um propósito pelo que viver, não tem ali não enxerga um grande sentido nas coisas, etc. Agora, partir para ir para a violência é outra coisa. Agora, uma autocrítica interessante aqui, sim. Existem aqueles que se intitulam, né, Black Pills, que usam essa tag para ficar em grupos ali, minoritários, reforçando a ideia de que nenhuma mulher presta. É importante esse cara que se entende como Black Pill, mas não acha isso, se afastar desses grupos. Mas, ao invés de ficar ali colocando, como diz, né, a rapaziada da comunidade, colocando ópio no cachimbo, né, aquela droga que você consome para ficar com aquele viés de confirmação, porque vai acabar realmente chegando às vias de radicalizar-se. E isso ninguém quer. Um breve recado antes de seguir com o vídeo. Como anda a saúde da sua mente, meu camarada? Tem notado que questões emocionais mal resolvidas têm prejudicado a sua performance na carreira, nas suas relações e na vida de modo geral? Passando por episódios de ansiedade, depressão ou até mesmo falta de sentido e propósito? Bom, se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, eu apresento a nossa parceria com Pleiter Pontes, o terapeuta dos homens, em união com o Projeto Conselho. Pleiter é meu amigo pessoal, além de produtor de conteúdo aqui na comunidade, especificamente para homens. Baixa performance, sentir-se perdido na vida, ansiedade e aquela sensação de falta de controle sobre a própria vida, tudo isso é tratável num método rápido e eficaz, direto ao ponto.
ponto, sem ficar anos em divãs de terapeutas ouvindo ladainha que não vão resolver o seu problema e que não irão te levar a lugar nenhum. E acessando a terapia através do link na descrição desse vídeo, você vai ter um desconto exclusivo para aqueles que são do Espaço Projeto Conselho. A sua saúde emocional e mental é inegociável, porque é a mente que carrega também a saúde do corpo. Invista pesado em si mesmo e volte para a batalha renovado. Link na descrição. Seguimos, senhores. Agora de volta pro vídeo. Então, por exemplo, um simples emoji de feijão, e um emoji de feijão não diz nada mais do que feijão. Agora, um emoji de feijão pelos Red Pills é utilizado como um código entre adolescentes que pertencem à comunidade incel. O cara usa o feijão, é meio que um código secreto de que ele seria incel. Um outro, por exemplo... Feijão incel? Sei lá, hein? Que manual é esse, cara? O coração preto, que eu, por exemplo, cheguei a usar um preto e um branco quando o Corinthians foi campeão. Mas nessa lógica, o coração preto representa o sentimento de que o amor verdadeiro é inalcançável para os... Hã? Cara, tu foi longe, hein, cara? Quem foi esse grupo de 10 incels que você analisou que tinham esse código muito específico? Feijão, coração... Cara, tem outros aí, enfim, né? Dentro da comunidade tem o emoji da taça de vinho... tem o emoji da estátua também. Até aí seria até risível, né? Mas coração e feijão, what the heck? Ele é meio que um símbolo dessa teoria conspiratória das pessoas que aderem aos incels. O emoji de explosão de dinamite, ele expressa o desejo de vingança contra as mulheres da sociedade. Explosão de dinamite? Quem é que usa esses emojis na comunidade? Cara, eu acho que você foi num núcleo bem específico ali e tá extrapolando pra toda uma galera, hein? Veja, se construiu todo um código próprio que nos tempos atuais, e sobretudo se tratando de adolescentes vulneráveis, solitários, muitas vezes com incidência de depressão, esses adolescentes se sentem, eu sinto, sou parte de algo. É meio que um sentimento de pertencimento. Tem aqui uma comunidade com linguagens próprias, com uma ideia diferente, radical. Mas, Boulos, beleza, eu entendi, cara, a sua visão. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu entendi a sua visão. E, de fato, existe na comunidade códigos e símbolos, né? Uma linguagem própria, memes internos. Mas isso aí não é para a comunidade Red Pill ou Incel. É para toda a comunidade. Toda a comunidade física online vão ter uma linguagem própria para falar de certos assuntos. Porque é assim que vai gerando identificação de fato. Isso aí é um fenômeno sociológico, não é nenhuma questão da Red ou do Incel ou da machosfera. Então colocar como se, não, homens estão se reunindo para falar em códigos sobre assuntos específicos, isso aí, dentro do seu meio progressista, certamente tem memes internos, palavras que só vocês entendem. Inclusive, quando saem da bolha, vira meme, né? Vira chacota, né? Lugar de fala. Só negro pode falar de racismo, só mulher pode falar de feminismo e coisas do tipo, né? Ou solidão isso, solidão amorosa da mulher isso, solidão amorosa da mulher aquilo. As siglas que vocês criam, né? LGBTQIA+, quer dizer, para todo mundo se sentir representado. Códigos de bolha sempre irão existir, porque o ser humano é isso, é tribo. Agora, para onde esses códigos estão te levando, aí é uma discussão mais saudável e até mais honesta intelectualmente, né, do que achar que o seu filho, só por estar em um grupo, necessariamente ele está sendo radicalizado. Não. Agora, sim, a autocrítica que essa série levantou aí, né, na mídia, é importante para que a comunidade olhe para seus vieses, também suas aulas mais extremistas, né? E tente não aprofundar essas crises, mas ajudar a resolver, né? Ou mostrar outros pontos para que não vicie, né, com linguagem, memes ou algo assim, para um caminho destrutivo. E é aí que cada produtor vai acabar falando por si mesmo, né? Tem produtores que não querem essa responsabilidade para si, né? Paciência. Pode-se falar apenas por aqueles que buscam essa parcimônia, né? Esse meio termo das coisas, né? Para que não tenha ali dentro da sua audiência essa galera que, se você sair 1 milímetro da regra que você mesmo criou para eles, você é ostracizado até mesmo por aqueles que você está cercado, né? Porque acontece muito isso, né? Eu falei várias vezes aqui, aqueles produtores, né, que mais ditam regras sobre como os outros devem viver, são aqueles que, quando desrespeitam essas regras, são devorados pela própria audiência. E é por esse motivo que é importante essa crítica, sim. Agora, vamos lá. Ricardo, você está politizando tudo isso, o que importa
é o que a série falou sobre o que é ser homem e tudo mais. Aí vem aqui, ó. Olha lá. Jornal Band, Adolescência, a série da Netflix que aborda a crise da masculinidade. Aí você vai descendo, quer dizer, usou a série como chamariz pra falar de quê? Outra aqui, ó. Essa aqui é outra já, ó. Do mesmo portal, né? A Band fez um trabalho, ó. E os meninos que odeiam mulheres, né? Aí o nicho lucrativo na internet que ganha em cima do ódio e tudo mais. Usando a teoria que a série levantou, que 80% das mulheres, né, se interessam por 20% dos homens. Quer dizer, a série jogou os jargões que eles queriam, né? Masculinidade tóxica, meninos que se identificam como red pills e incels, né? Creem que mulheres são más. Sabe, aí Ricardo, não politize a série. Cara, de novo, Band, né, em uma semana, 3 matérias, cara. Impressionante como essa galera é rápida, cara. Aí aqui falando, né? Qual é a diferença entre Red Pill? Quer dizer, usou a série pra falar dos mesmos temas. Então, assim, cara, não vem falar pra mim que a série é uma bandeira branca, inofensiva e que a galera tá vendo coisa, porque não é, entende? Então, tanto Boulos de lá, quanto os jornalistas de cá estão criando o que eu chamo aqui da segunda onda do ataque à machosfera. Depois do que eu brinquei, né, um tempo atrás, chamado de Headgate, né, depois que o camarada aí Schultz, né, foi alvo da mídia, gerou todo aquele clima de inseto voa, né, dentro da comunidade, gente deletando o canal porque achou que ia ser complicado, quer dizer, eles conseguiram parte do que eles queriam, né. Foi a primeira onda essa. E a segunda agora foi o apito de cachorro da série Adolescência. Lá de fora, né? A mídia internacional cria uma ficção e ela é usada para medidas na realidade. E é por isso que nós estamos aqui batendo de frente com essa narrativa para fincar o território que, né, conquistamos online, para falar de masculinidade sem o medo de cansar a visão progressista ou politicamente correta do que é ser homem. Simples assim. E esse foi um corte de uma live que acontece no nosso canal principal, Projeto Conselho, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Gostou dessa conversa? Então se inscreva aqui nesse canal para ficar por dentro das próximas que irão acontecer. Gostou da mensagem? Curta, compartilhe essa ideia. Até a próxima.